Bem, boa noite a todos, né? Hoje a gente está em mais um encontro, agradecendo a Deus essa oportunidade de ter essa tecnologia hoje em dia, né? Que em tempos atrás, em séculos passados, em outras encarnações pregressas, a gente sabe que a gente está na nossa melhor versão e a gente sabe que na encarnação imediatamente anterior a essa a gente não tinha essa tecnologia, né? E a gente tem que entender que essas ferramentas que a gente tem hoje nos possibilitam também crescimento espiritual e amadurecimento espiritual de modo mais fácil do que a gente tinha antigamente, né? Se a gente for imaginar os apóstolos do Cristo, eles só tinham o Velho Testamento e eles só tinham o Velho Testamento e os profetas, né? Os livros. A gente tem todo o Novo Testamento, os ensinos do Cristo, a doutrina de Kardec, a doutrina dos espíritos, a gente tem os livros de Chico, de Ivaldo, palestras, a gente tem YouTube, a gente tem páginas de WhatsApp, amigos de WhatsApp que mandam mensagem para a gente, né? A gente tem páginas de Facebook, de Instagram, então basta a gente procurar, que tudo está muito mais à mão, tudo está muito mais fácil, é graças a essa tecnologia que a gente está vivendo esse momento de pandemia, mas estamos aqui juntos, reunidos, né? E a gente precisa entender que mais uma coisinha, mais outra coisinha que a gente precisa entender é que aquilo que Jesus explicava, né? O templo, ele está nos nossos corações. A gente não precisa de um templo de pedra para adoração, para encontrar Deus. Obviamente, algumas pessoas ainda precisam, mas a gente já está mais amadurecido espiritualmente e a gente tem que entender e a gente tem que alavancar esse desenvolvimento e crescer, e às vezes a vida empurra a gente. Quando a gente está muito acomodado, a vida empurra a gente para algumas coisas que já não era mais para a gente estar fazendo, né? Então, não nos sintamos desprovidos de casa espírita, porque não estamos na casa física, né? Essa casa é muito maior do que isso, a Fraternidade Espírita de Aldeia é muito maior do que a casa de pedra em si, né? Ela faz parte delas pessoas que a fazem, e todos os corações estão ligados à florzinha do fé, direto ou indiretamente, né? E aí a gente fica muito grato de estar mais uma noite aqui, contribuindo, de certa forma, para esse desenvolvimento espiritual, para essa informação espiritual, enfim, não sei como a gente pode chamar isso, mas essa aqui é a essência de corações amigos que a gente sente tão acolhido, tão grato por participar, por fazer parte, né? Hoje a gente tem Claudinha com o Livro dos Espíritos, eu vou fazer o Evangelho, e eu chamo todos para fazer a prece inicial, né? Então, vamos fechar os nossos olhos, procurar deixar os problemas para trás, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer aos espíritos de luz que se fazem presentes, aos espíritos mentores da nossa casa, tão querida e amada, que sempre estão com a gente, nos orientando nos trabalhos, nos orientando em como devemos falar, o que devemos fazer, nos intuindo, que a gente possa falar em nome da doutrina de maneira sóbria, intuída pelos bons espíritos. Que a gente possa, Senhor, estar reunido em Teu nome para viver o Teu Evangelho de maneira plena, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com a nossa elevação moral, a elevação de cada um. E que a gente não se sinta culpado por não poder ser mais. Que a gente entenda os Teus desígnios e que a gente possa compartilhar contigo do banquete a que nos tem convidado, e que assim seja. Dessa forma, a gente inicia com Claudinha fazendo o Livro dos Espíritos, não é isso, Claudinha? Isso, Ju. Boa noite a todos. A questão de hoje, na verdade, ela é a questão 919 do Livro dos Espíritos, e ela é um presente, né? Ela não é mais uma questão, mas, na verdade, ela é um presente para todos nós. Trata do conhecimento de si mesmo. Então, Kardec pergunta ao espírito:
qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Que meio seria esse, né? Kardec gostaria muito de saber. Então, o Espírito responde, numa linha apenas. Um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Essa é uma das citações mais conhecidas, né, que chegou até nós de tempos bem anteriores, né? É uma assertiva que é atribuída a Sócrates, e filósofo grego, né? Todos nós já ouvimos falar de Sócrates, que junto a Platão são considerados por Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, como precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Então, a frase completa é a seguinte: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Essa é a frase completa. Sim, Kardec concorda com isso, né? Ele diz o seguinte ao espírito: concordamos com toda a sabedoria desta máxima. Isso é uma verdade inexorável, inquestionável, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. E aí Kardec pede ao espírito que diga a ele, dê um norte, né? Como conseguir isto? Como pode o homem conseguir conhecer-se a si mesmo? E aí, meus amigos, nós somos brindados, né, com a resposta do espírito conhecido, né, pela Igreja Católica como Santo Agostinho. E é um dos espíritos que mais contribuiu na divulgação do espiritismo, como espírito, no mundo espiritual, né, que eu estou querendo dizer. E ele nos dá uma resposta que faz jus, né, ao brilhantismo desse espírito, ao nível de moralidade e intelectualidade dele, né? Então, rapidamente, para a gente ter uma ideia de quem foi o Santo Agostinho, ele foi um teólogo, foi bispo cristão, né? E ele já possuía ideias assim bastante avançadas para a época dele. Tinha o hábito de analisar a vida considerando sempre as nuances da vida pela psicologia e o conhecimento da natureza. Ele defendia já a ideia de que a Bíblia não deveria ser só lida, mas analisada, levando-se sempre em conta os conhecimentos naturais de cada época. E ele defendia também a predestinação, né, que é um conceito teológico que afirma que a vida de todas as pessoas é traçada anteriormente por Deus, né? E aí a gente faz uma correlação rápida aqui com o departamento da reencarnação, que é citado no livro Nosso Lar, de André Luiz, né? Psicografia de Chico Xavier, quando ele descreve com detalhes como funciona o departamento de reencarnação no mundo espiritual. Toda a vida da criatura ela é traçada, né? E ele reencarna com um plano a cumprir, não é isso? Que seria essa predestinação que o Santo Agostinho já defendia, né? Isso na Idade Média. Bom, então ele começa dizendo o seguinte a respeito da pergunta de Kardec, né? Como conseguir este conhecimento de si mesmo? E ele começa dando um exemplo do que ele mesmo praticava. Fazer o que eu fazia, diz ele, quando vivi na Terra. O que é que ele fazia? Ao fim de cada dia, ele parava e interrogava a sua consciência. Passava em revista o que fizera e perguntava a si mesmo se não faltara a algum dever e se ninguém, naquele dia, tivera motivo para queixar-se dele, de qualquer uma de suas atitudes.
Então, ele começava assim a sua autoanálise, né? E Jesus nos chamou a atenção para isso, quando ele disse que nós temos uma facilidade enorme de enxergar um argueiro no olho do nosso irmão, mas somos incapazes de enxergar uma trave no nosso olho, né? No coloquial, significa que a gente cuida mais da vida dos outros do que da nossa, né? Se nós nos preocupássemos mais com nós mesmos, nós veríamos as traves nos nossos olhos, mas nós vemos um argueirinho lá no fundo do olho do nosso irmão, sempre. E a trave nos nossos olhos continuam ali presentes a travar a nossa visão espiritual. Bom, aí continua Santo Agostinho. Foi dessa forma, fazendo essa autoanálise, né, que cheguei a me conhecer e ver o que em mim eu precisava reformar, modificar. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse a si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede, Deus o assistiria. Então, a gente entende, né, por essa colocação de Agostinho, que nós somos, na verdade, muito condescendentes com as nossas falhas, não é? Nós sempre achamos uma desculpa, nós sempre achamos um jeitinho de nos safarmos e não admitirmos que falhamos. Mas nós, muitas vezes, somos imperdoáveis com as falhas do nosso próximo. E isso é uma questão, né, que nós precisamos trabalhar bastante em nós mesmos, para que nós percamos esse hábito, que não é salutar, de julgarmos o nosso próximo, julgarmos o outro, porque quando nós estamos nos preocupando com o que o outro faz, nós estamos usando este tempo, nós poderíamos usar este tempo, melhor dizendo, de uma forma extremamente mais produtiva para nosso próprio progresso espiritual, se nós estivéssemos observando a nós mesmos, os nossos atos, os nossos pensamentos e as nossas palavras. Continua Agostinho, nos aconselhando. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou qual circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outrem, você censuraria. Será que eu fiz algo que, se eu observasse em outra pessoa, se eu observasse a outra pessoa fazendo, seria um motivo de censura para mim? Eu censuraria aquela atitude? Sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Eis a questão, meus irmãos, né? Todos nós sabemos que quando retornamos à pátria espiritual, que é a nossa pátria verdadeira, nós vamos estar frente a frente com um tribunal. E que tribunal é esse? É o tribunal da nossa própria consciência, né? Nós estaremos frente a frente com nós mesmos, despidos das máscaras que nós costumamos vestir aqui, no mundo material, para vivenciarmos, né, as diversas situações que são necessárias, que vivenciamos neste mundo material, né? Mas lá, nós vamos estar completamente desnudos dos artifícios, né, que nós utilizamos aqui no mundo material,
para nos adaptarmos a essas circunstâncias que surgem nas nossas vidas de encarnados, né? Quem realmente somos? Quem realmente somos, em essência? Quem somos nós? Será que nós tiramos, assim, nem que seja alguns minutinhos do nosso dia para a gente fazer essa reflexão, como Santo Agostinho fazia e recomenda que nós façamos? A gente precisa refletir sobre essas questões enquanto estamos aqui a caminho, enquanto estamos nos construindo nesta nova oportunidade reencarnatória. Então, não percamos essa oportunidade, né? Para que, quando nós cheguemos, como nos lembra Santo Agostinho, no mundo espiritual, nós estejamos com a nossa consciência muito tranquila de que minimamente fizemos o melhor possível, tudo aquilo de melhor que estava ao nosso alcance. Ele continua: examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, que atitudes eu tomei, que pensamentos eu gerei, que foram de encontro às obras do meu Pai, do meu Criador. E em relação ao meu próximo? E, finalmente, contra mim mesmo. O que fiz em relação a Deus, em relação ao meu próximo e em relação a mim mesmo? As respostas nos certifica Santo Agostinho. Vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precisa ser curado, de uma falha que precisa ser corrigida, de um vício que precisamos combater. O conhecimento de si mesmo, continua ele, é a chave do progresso individual. Não é à toa que, antes de Cristo, como precursor do cristianismo, como precursor do espiritismo, Sócrates nos aconselhou: conhece-te a ti mesmo. Bom, e aí, né, continua Santo Agostinho. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificaríeis se praticada por outra pessoa. Olha que dica fantástica, né? Eu estou em dúvida se esta ação ou este pensamento, né, é meu, né? Eu estou em dúvida se ela é negativa, se ela é positiva, se ela vai fazer bem, se ela pode prejudicar. Então, nada melhor, nos diz Santo Agostinho, do que você colocar esta mesma situação sendo praticada por uma outra pessoa. Aí você vai tomar o lugar de um observador e vai analisar se foi positivo para você receber aquele pensamento ou receber aquela vibração vinda proveniente de uma outra pessoa, ou se aquilo lhe fez mal. Continua ele. Sim, né? Isto equivale a dizer, né? uma assertiva que nós conhecemos muito e ouvimos muito: não façamos a outros, ou não façais a outrem, aquilo que não gostaríeis que fizessem a vós mesmos. Imagina se nós já conseguíssemos viver essa assertiva. Como nossa vida seria muito melhor, muito mais fácil, como o nosso processo evolutivo já estaria muito mais adiantado, se nós buscássemos fazer ao outro unicamente aquilo que nós gostaríamos de receber, aquilo que nos faria bem receber. Já seríamos espíritos, ou melhor, seremos um dia espíritos que agiremos dessa forma, porque é inexorável, a evolução é inexorável. Podemos demorar um pouquinho mais,
Uns caminham mais rápido, outros se arrastam, né? Demoram, mas, inevitavelmente, todos nós, um dia, seremos espíritos evoluídos. E, em sendo espíritos evoluídos, nós jamais faremos a outros aquilo que nós não gostaríamos de receber deste outro, ou do nosso próximo. Bom, ele continua, e aqui, assim, sempre com colocações fantásticas e conselhos extraordinários para nosso crescimento. Se a atitude é censurada ou é censurável no outro, não a podereis ter por legítima quando fordes o seu ator, quando for você que a fizer. Pois que Deus não usa duas medidas na aplicação de sua justiça, né? Então, se aquilo que eu fiz não faz bem ao meu próximo, obviamente que se eu receber aquilo também não vai me fazer bem, porque a justiça é uma só, a sabedoria divina é uma só. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos. Isso é fantástico. Porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade. E Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Aí, quando eu li essa assertiva, né, do Agostinho, eu me lembrei de uma palestra do Leandro Carnal que eu assisti há um tempo atrás. Eu acho que a maioria de vocês deve conhecer. No YouTube tem milhares de palestras desse filósofo, professor também da USP. Ele relata um fato que encaixa e exemplifica perfeitamente isso que Santo Agostinho falou. Ele diz que tem por hábito, uma vez por mês, almoçar com o seu maior inimigo. Vamos lá. Quem é esse maior inimigo para ele, né? É aquele que escrevia as críticas mais contundentes em relação ao seu trabalho. Exatamente pelos motivos que Santo Agostinho colocou para a gente, né? Ele diz, quando eu faço isso uma vez por mês, eu saio muito mais rico, sabendo exatamente onde eu preciso melhorar, tanto a mim, quanto ao produto do meu trabalho. Às vezes, os nossos amigos são muito condescendentes conosco, porque eles não querem nos ferir, não querem nos magoar. E aí, uma vez por mês, essa prática do Leandro Carnal, né, nos mostra, ou exemplifica essa colocação do Agostinho, do Santo Agostinho. Né? Uma vez por mês só, não vai doer tanto assim. E aí a gente vai sair, muitas vezes, com informações preciosas, que os nossos amigos não teriam coragem, por medo de nos ferir, de nos magoar. Então, aí fica a dica, né? Para quem já tiver amadurecimento suficiente para proceder dessa forma. Bom, prescrute a sua consciência, diz Agostinho, aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar em si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço no seu dia moral, para exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros. E eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daqueles, quando a gente efetivamente abraçar essa prática na nossa rotina de vida. Se puder dizer que foi bom o seu dia, quando você termina essa análise, quando você deita a sua cabecinha no travesseiro, antes de dormir, faz essa análise e diz, puxa, eu hoje fui melhor do que ontem. Hoje eu já consegui não rebater uma injúria, hoje eu já consegui fingir que eu não ouvi um comentário malicioso em relação a mim, hoje eu já consegui fazer mais caridade do que ontem. Caramba, eu estou progredindo.
Eu sei que é devagarzinho, que é um passinho atrás do outro, mas eu estou a caminho. Eu estou conseguindo alguma coisa, né? Então, você vai poder dormir em paz e guardar sem receio o despertar na outra vida. Aí é que vem a questão. Aí é que vem a análise, né? Imagine você poder desencarnar tranquilamente, porque ao acordar no mundo espiritual, a sua consciência continuará sendo seu guia. Olha que maravilha! Vai que você desencarna dormindo, ó. Chega lá no mundo espiritual. Está lá você com sua própria consciência, você consigo mesmo, sem a matéria pesada, obnubilando o seu raciocínio, obnubilando a sua verdadeira essência. E aí vai você, né? Vem, né? Vai passar tudo, toda a sua vida ali, todos os momentos mais importantes da sua vida, das suas reencarnações, que estão ali impregnadas no seu perispírito. E aí você vai pensando, nossa, eu melhorei nessa reencarnação. Veja, já consegui fazer isso, já consegui fazer aquilo. Estou feliz comigo mesmo. Puxa, estou bem, estou feliz comigo mesmo. Eu consegui aproveitar essa reencarnação. Formulai, pois, diz Santo Agostinho, de vós para convosco, questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar a felicidade eterna, né? A gente não trabalha todos os dias para amealhar bens materiais? A gente não se fadiga no trabalho de conquistar os bens materiais, não é? Então, o que seria, gente, esse esforço de nós buscarmos a conquista das virtudes para conquistarmos a felicidade eterna, como ele diz aqui? É esse tempo que investimos no conhecimento de nós mesmos. Este tempo é o caminho para a felicidade. Não essa felicidade momentânea que é proporcionada pelos haveres materiais, né? Mas as conquistas espirituais, as conquistas das virtudes que nos transformam no homem de bem de que fala o Evangelho de Jesus. Esta sim, esta nos garante a felicidade eterna. Então, será que não vale a pena a gente reservar um momento, uma hora, minutos que sejam, dedicando ao nosso autoconhecimento, na conquista da felicidade eterna, né? Sem haver, diz ele, Santo Agostinho, que dizem ser positivo o presente. Não, mas o presente é certo, o presente é positivo. E o futuro, né, é incerto. Alguns dizem que a Deus pertence, coisa e tal. Mas aí, Santo Agostinho, ele é categórico, né? Quando ele diz, é exatamente por este motivo, para mostrarmos a vocês que a vida futura é a vida que importa, é a vida verdadeira, é a vida do Espírito. É por esta razão que nós trouxemos para vocês a doutrina dos Espíritos. É esta doutrina que prova e comprova a vida no mundo espiritual, que prova e comprova que nós não vivemos uma única reencarnação, que nós somos espíritos eternos, vivendo experiências na carne. Então, sabedores destas verdades, tens que entender já que a vida futura, sim, não é nada incerta. É aquela que nós temos por certeza, porque é aquela que é a vida do Espírito. E em sendo a vida do Espírito, é a vida verdadeira. É aquela da qual nós realmente fazemos parte, desde que fomos criados simples e ignorantes, na nossa caminhada, na nossa longa caminhada, para que, em conquistando as virtudes, através do autoconhecimento, principalmente,
nós cheguemos a sermos um dia espíritos luminosos, espíritos de luz, aqueles no qual a consciência é tão leve, mas tão leve, que eles praticamente não têm mais matéria nenhuma. São praticamente luz. Então, era o recado, né, que eu tinha assim para passar para vocês, as reflexões a respeito da sapiência desse espírito luminoso que é Santo Agostinho. E agradeço a todos pela paciência, por estarem aqui conosco, e volto a palavra para a Juliana, que vai fazer o evangelho na noite de hoje. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, Claudinha. A gente vai fazer o evangelho, a gente está no capítulo 5, né? E a gente está trabalhando com aquela passagem que diz: bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados, né? E hoje a gente vai tratar sobre o item motivos de resignação, né? A gente já falou anteriormente do esquecimento do passado, mas antes disso, a gente viu a justiça das aflições, a gente viu as causas atuais das aflições, a gente viu as causas anteriores das aflições e o esquecimento do passado. Por que eu estou relembrando isso? Porque para a gente ser resignado, para a gente se resignar, a gente tem que entender o que é as aflições, o que é. A gente tem que ressignificar a aflição, né? A gente tem aí o Consolador prometido por Jesus, que vem para nos consolar, que vem para nos carregar, né? E a gente precisa entender as aflições de uma maneira diferente. E a partir do momento que a gente entende as aflições de uma maneira diferente, e que a gente entende os nossos problemas, que a gente entende a causa disso, e que a gente entende que nós mesmos fomos os precursores de tudo que nos acontece hoje, que nós plantamos, que o plantio é livre, mas que a colheita é obrigatória, e que estamos colhendo exatamente o que plantamos, a gente entende, a gente consegue ressignificar as aflições, e quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue ter resignação, né? Porque a resignação, quando você convence a razão, quando você conversa com a razão, e você convence a razão, você obedece. Então, a obediência é quando você convence a razão de que aquilo é daquela forma, você encontra lógica no raciocínio, mas demora um tempo até que isso vire uma centelha no seu coração, e que o seu, às vezes assim, eu gosto muito de uma frase assim: queria eu escolher o que sentir. Porque muitas vezes a gente entende racionalmente o problema, mas a gente não sente daquela forma. Aquilo machuca. E a gente diz: poxa, mas isso não era para me machucar tanto, mas está doendo tanto. E está me machucando tanto. E por que eu estou me importando tanto com isso? Que não era para eu me importar tanto, né? Então, a gente ainda vive num estágio evolutivo onde a gente se debate com os desígnios de Deus. A gente entende, mas a gente fica com raiva, a gente, né? A gente entende os porquês, mas às vezes a gente demora a aceitar. A gente tem dificuldade em aceitar, né? E aí a obediência, quando você convence a razão, você obedece. Mas quando o seu íntimo é convencido, quando a sua emoção é convencida, aí você se resigna. A resignação, ela é o convencimento da emoção, do sentimento. É quando você cai em si e você não só entende, mas assim, você acalma o seu coração. Aí você se resignou, né?
E a gente tem motivo para isso, porque se a gente tem as explicações de por que vêm as aflições, que essas aflições podem ser de vidas passadas ou de vidas presentes, que a gente plantou e que a gente está colhendo, e que a gente está fazendo novos plantios para a colheita no futuro, que o que a gente vai colher no futuro, a gente está plantando agora, né? E se a gente entende que as aflições são meios, são ferramentas da justiça divina, da providência divina para nos educar, então a gente precisa, a gente tem todos os elementos necessários para ressignificar essa aflição e, através desse ressignificado, a gente conseguir se resignar. Então, o tema da palestra hoje, que é motivos de resignação, nós, espíritas que somos, que acreditamos em reencarnação, temos motivo de sobra. Não podemos nos queixar de falta de motivo para ressignificar a aflição, nem ser resignado, certo? E aí, o que acontece? É que, muitas vezes, as nossas frustrações, elas nascem do fato da gente querer colher o que a gente não plantou. Então, muitas vezes, a gente está brigando com a vida, com Deus, com as questões todas, para colher coisa que nós não plantamos. Porque estamos querendo colher o que não plantamos, né? E aí vem o mal. O que é o mal? O que seria o mal? Então, o mal é a interferência humana na providência divina. É a gente querer interferir nas questões que são divinas. As coisas estão certas como estão, mas a gente quer resolver, a gente quer se meter, a gente quer fazer do jeito da gente, a gente quer as nossas respostas, a gente quer o nosso tempo. E aí o mal é a interferência humana na providência e na harmonia divina, por alguém que tem a plena certeza de que está certo. Tem a plena certeza de que está certo. E nossos maiores erros, eles foram praticados, os maiores erros da sociedade, os maiores erros da nossa história, os maiores erros da nossa ancestralidade foram cometidos por pessoas cheias de certeza. Elas estavam cheias de certeza de que elas estavam certas, de que o motivo delas era grandioso, e interferiram na providência divina, causando desastres que a história está cheia delas para contar. Né? Então, Claudinha falou ali, quando ela estava falando do Livro dos Espíritos, que o espírito puro, quando a gente chegar a nível do espírito puro, a gente vai fazer ao outro o que a gente quer que seja feito conosco. Aí eu vou complementar, Claudinha, você vai me dar uma licença para eu complementar. Quando a gente for espírito puro, a gente vai entender que a gente precisa obedecer. Porque a grande característica de Jesus Cristo, foi a obediência, foi o traço marcante de Jesus, que é o nosso modelo. Né? Porque ele obedeceu tão bem ao Pai, de maneira tão intensa e de maneira tão grandiosa, que eles se confundiram. Que quem olhava para Jesus via Deus e vice-versa, viu uma face de Deus em Jesus. E muitas religiões confundiram os dois, dizendo que os dois são a mesma pessoa. Né? Então, porque Jesus obedeceu de maneira tão intensa, tão íntegra, e ele fala isso nos momentos finais dele, quando ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Que não era a crucificação, não. Né? Se não era a crucificação, ele já sabia que ia ser crucificado. Ele anunciou para os apóstolos 3 vezes a crucificação. Ele sabia que aquilo tinha que acontecer. E, assim, os historiadores todos, o pessoal que estuda as obras sagradas e tudo, a Bíblia, já sabe que esse cálice aí não se sabe, né? A gente acredita-se, quem gosta de estudar, quem estuda,
Acredita-se que esse cálice que ele pedia para afastar era esse sofrimento mesmo de ver os filhos não aceitar a proposta dele, né? Porque quando você tem um filho que está se envolvendo com coisas que não são legais, com droga, com uma pessoa que não vai levar para um bom caminho, que você avisa, meu filho, não faz isso, não vai por aí, e o filho não lhe escuta, não lhe obedece, você sofre. Você sofre, né? E aí, acredita-se que esse cálice que ele pede para afastar é justamente essa visualização da humanidade não aceitar a proposta dele logo de cara, né? Então, assim, pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Que seja feita a tua vontade e não a minha. A gente faz até prece desse jeito, né? Senhor, faça a sua vontade, mas olha, se for possível, eu gostaria tanto que fosse assim. Eu vou deixar uma observação do que eu gostaria que fosse. Aí a gente vai e faz, né? Nossas observações. Mas o que o senhor mandar, eu aceito, viu? Né? A gente obedece meio, a gente entrega querendo puxar de volta, né? E é isso que acontece, é aí que surge o mal, né? É aí que surge o mal, porque a gente acha que a gente está certo, que a gente está coberto de razão e que a gente tem que interferir mesmo na providência divina. E o que determina nossa posição no céu? Né? A nossa posição no céu é determinada pela nossa evolução moral. Essa questão de espírito puro, da gente, o quanto eu posso ser resignado, o quanto eu consigo obedecer, o quanto eu consigo entender minhas aflições, não é? Isso tem a ver não com o número de vezes que eu falei em nome de Deus, mas isso tem muito mais a ver com o número de vezes que eu calei em nome de Deus. Que eu me calei, que eu consegui reprimir minhas emoções, né? Do que eu quero, eu consegui podar minhas paixões, minhas vicissitudes, porque entre o que eu precisava fazer, entre o que eu quis fazer e o que eu pude... Tem uma frase de André Luiz que ele diz assim, não caia em tentação. Ele dá um alerta. Ele diz assim, olha, preste atenção, não caia em tentação, não caia em tentação. Entre o que você pode fazer e o que você quer fazer, faça o que tem que ser feito. Porque a gente sabe o que tem que ser feito. Mas a gente não consegue bem controlar nossas emoções. E a gente fica entre o que quer, o que possa, mas eu posso, eu quero. E aí a gente fica nessa. E acaba que a gente cai em tentação. Né? E o que determina justamente a nossa elevação é essa. Quantas vezes eu consigo calar? Quantas vezes eu consigo fazer o que tem que ser feito? Quantas vezes eu consigo não cair em tentação, não cair nessas pedras de tropeço, não entrar nesses vícios, porque eu dei ouvidos ao que precisava ser feito, a minha centelha divina, ao alerta que tem na minha consciência de dizer, olha só, olha o que é para ser feito. Né? E o céu não é quando não existe problema. A gente acha que a gente está no céu quando a gente não tem problema, não é isso. Né? Jesus chorou a morte de Lázaro, mesmo sabendo que a morte não existia. Porque Jesus sofreu com o sofrimento das pessoas que estavam ali. Não é? Quantas vezes Jesus, no caminhar dele, ele não chorou? Chico chorou, Divaldo, né? O sofrimento, ele não diminui, ele não é menor. Não é o sofrimento que diminui. Ele é ressignificado. A gente sabe por que aquilo está acontecendo, a gente sabe que a gente precisa daquilo. Muitas vezes a gente nem merece. A gente pensa assim, poxa, mas eu não merecia isso. E realmente, se você for ver, você não merece. Mas você precisa. Porque vai ser mais rápido,
porque você tem a benevolência divina e porque você está demorando muito tempo naquele erro e aí você precisa ir mais rápido. Então, às vezes, acontece alguma coisa com você porque você precisa. Por que Jesus veio para a Terra? Porque a gente merecia? A gente merecia? A gente merecia o governador do orbe no nosso planeta convivendo com a gente? A gente não merecia ele, mas a gente precisava dele. Às vezes as coisas acontecem porque a gente precisa e não porque a gente merece. Tanto para o bem como para o mal. E o céu não é a ausência de problema. O céu é quando não existe descompasso entre o que eu vejo, o modo como eu vejo a vida e o modo como Jesus vê. Eu quero a mesma coisa que Deus. Eita, acertei. Ó, o que eu quis para mim foi certinho o que aconteceu, o que ele me deu. Estou grata por isso. E aí você sente o céu em você. E a partir do momento que a gente vai evoluindo e que a gente vai se tornando o espírito mais elevado e mais puro, esses descompassos, eles param de acontecer e a gente vai conseguindo entrar na harmonia divina. E aí a gente vai se aproximando de Deus. Não por uma aproximação física, espacial, porque Deus está em todo canto. A gente está mergulhado no auge do Criador. Mas por uma aproximação de conduta, por uma aproximação de sentimento, porque a gente ativa o nosso potencial divino, o nosso DNA divino. E nem todo mundo que está sentindo dor sofre, porque sofrer e sentir dor são duas coisas diferentes. Sentir dor é um fenômeno sensorial, físico. Sofrimento é um fenômeno moral. Então, nem todo mundo que está sentindo dor está sofrendo. Aí, a questão da resiliência, né? Porque a questão da resignação tem muito a ver com a resiliência, né? E a resiliência é um termo que é emprestado da física, que diz que resiliência é a capacidade concreta de retornar ao estado natural de excelência, superando uma situação crítica. É muito usado para molas, né? Não é isso, Vinícius? É muito usado para molas. Então, você tem uma mola, você distende a mola e solta, ela tem a capacidade de voltar para o estado dela, né? E tem pessoas que têm essa capacidade. Tem pessoas que têm uma capacidade maior de resiliência do que outras, né? O Aurélio diz que a propriedade pela qual a energia armazenada em um corpo deformado é devolvida quando cessa aquela tensão que causou, não é? É a capacidade de renovar, olha só, renovar energias recebidas, transformá-las dentro de si em algo novo, mais bonito, mais calmo e saboroso, e devolvê-las ao mundo através de um sorriso mais maduro, igualmente sincero ao que dava antes, sem, no entanto, se sentir humilhado por ter escolhido reagir assim. Porque, às vezes, a gente reage dessa forma e se sente humilhado, se sente fraco. Então, a gente não está resignado. Quando a gente está resignado, o nosso sentimento se convenceu. Não é isso? E aí tem um trechozinho que eu gostaria de acrescentar, que está no livro Fonte Viva, no capítulo 58, que é Discípulos. O nome do capítulo é Discípulos, certo? 58, que ele diz assim: qualquer um que não levar a cruz e não vier por mim, não pode ser meu discípulo. Gente, é levar a cruz, não é deixar a cruz na casa do vizinho, não. É arrastar a cruz para onde for. É conviver com a cruz. É aprender com a cruz. É mostrar a cruz. E mostrar como conviver com a cruz para os outros. Porque o que eu falei na semana passada, o que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, às vezes, você diz uma coisa, mas você está fazendo outra. Você deixou a cruz na casa do vizinho.
né? Então, é carregar a sua cruz, assumir a sua responsabilidade e vem por aqui. Jesus, ele não disse, eu vou carregar você nos braços. Tem aquele pegadas na areia, a coisa mais linda do mundo, né? Mas, a gente que é espírita, a gente não pode acreditar naquilo, não. Porque Jesus não vai carregar a gente no braço, não. Ele vai mostrar a pedra, assim, não pise nessa pedra, não, que está em falso. Pise aqui. Mas você vai ter que pisar. Por quê? Porque quando a gente chegar lá na frente, quando a gente chegar lá naquela fase de espírito puro que Claudinha falou, a gente não vai poder culpar ninguém. Porque a gente vai ter que ser responsável. Maior de idade, carteirinha, diplomado, e aí é que a vida começa. Porque, por enquanto, a gente está em formação. Quando a gente chegar lá, a gente não vai poder dizer que ninguém... me carregaram por um caminho que eu não quis ir. Não. Eu mostrei como era, você veio atrás. Você é responsável. Então, é a nossa responsabilidade. E ele diz justamente isso, Emmanuel vai comentando, né? Ele diz assim, os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus. De estudo, joia, leu toda a obra espírita, todos os livros de Chico, os 412. Sabe dizer de trás para frente em ordem alfabética. Sabe todos os personagens, conhece todas as tramas, tá certo? Mas como se a ligação legítima com o mestre estivesse circunscrita a problema de palavra. Não é, na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvida a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em seus sentimentos e para com a humanidade inteira. Para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Isso que Claudinha falou. Claudinha deu um monte de coisa aí de diretriz evangélica. Dá cansaço. Se toda noite a gente tiver o hábito de toda noite parar para pensar, assim, a gente vai tentar criar o hábito de fazer a prece toda noite. A gente não consegue essa disciplina toda noite certinho. A gente engole sempre, né? Eu estou falando por mim, desculpe se vocês conseguem essa disciplina. Eu ainda não consegui prece todo dia de dormir. Eu começo o Pai Nosso quando eu vou, Pai Nosso, que está no céu já é 6 horas da manhã, o celular já está despertando, eu não sei o que foi que aconteceu nesse meio tempo. Eu simplesmente apaguei. Acontece comigo. Então, assim, é muito difícil a disciplina. Mas a disciplina é o que antecede a espontaneidade. Aquela espontaneidade de Jesus de fazer tudo tão fácil. Não, aqui é besteira, aqui eu curo esse aqui está cego, passa a ver, esse leproso aqui vai andar, levanta-te e anda, vamos lá, já sai do túmulo. A espontaneidade de Jesus fazia com que parecesse tão fácil ele fazer as coisas. Veio em decorrência de milênios de disciplina. Porque quando a gente vê alguém em cima de um skate descendo uma montanha lá nas Olimpíadas, aí a gente diz assim, poxa, parece tão fácil, né? A gente não consegue ficar em pé daquele negócio. Não se consegue ficar em pé naquilo, né? Então, assim, e parece tão espontâneo, mas a espontaneidade, ela vem em decorrência de disciplina. Para a gente, quando a gente chegar lá também, vai ser espontâneo. Mas tem que ter a disciplina, né? Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence e servir à comunidade, de cujo quadro fazemos parte. Então, a gente tem que assumir o nosso papel na comunidade.
né? Eu não vou ler todo o texto do Fonte Viva, porque já deu para entender que para a gente ser discípulo, a gente precisa fazer mais do que falar, né? Voltando ao Evangelho, então, bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Quando a gente consegue entender as aflições, quando a gente consegue reconfigurá-las, quando a gente consegue convencer o sentimento e se resignar, aí a gente consegue maravilhas. Aí a gente consegue o céu em nós, né? Porque a gente vai estar condizente, a gente consegue obedecer a Deus, desígnios de Deus, a gente consegue entrar em harmonia com as leis divinas, com os desígnios dele, né? E aí ele diz o seguinte, o evangelho diz assim, que o homem pode amenizar ou aumentar a amargura de suas provas pela maneira que encara a vida terrena. E aí, isso vai depender de como você encara. Ele adquire a calma e a resignação. Aí, lá para baixo, né? Ele adquire a calma e a resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma. Enquanto que, com a inveja, o ciúme e a ambição, se entrega voluntariamente à tortura, avolumando, desta forma, as misérias e as angústias em sua curta existência. Então, cabe a nós escolher como é que a gente vai olhar para nossas aflições. Certo? E aí tem uma coisa muito bonita que eu anotei, que eu ouvi Haroldo falar, que ele diz o seguinte, eu queria acabar com essa mensagem, que ele diz o seguinte, quando o evangelho ele entra num coração, esse coração aprende a contar as flores, aprende a fazer de conta, aprende a fazer conta das bênçãos, aprende a fazer conta das dádivas, aprende a fazer de conta que as dificuldades são menores do que o que elas realmente são. Então, quando o evangelho entra num coração, esse coração ele não tem mais o direito de sofrer, ele tem o direito de sentir dor, mas ele não tem mais o direito de sofrer como se não tivesse o evangelho em si. Porque, como eu falei, o sofrimento ele é moral, ele é uma dor moral. E a gente precisa aprender a sofrer melhor. A gente pode ter dor, óbvio. A gente vai chorar, a gente vai se magoar. A vida está cheia dessas. Mas a gente precisa ressignificar tudo isso. E a gente precisa se resignar. E a gente precisa entender que, independente do que aconteça, tudo o que acontece é para que, no futuro, a gente seja melhor do que somos hoje. Boa noite a todos. Eu queria ver se Claudinha podia fazer a prece final. Você se importa, minha amiga? É uma honra, minha amiga. Obrigada. Então, meus queridos irmãos, vamos fechando os nossos olhos, vendo Jesus na nossa tela mental, de braços abertos, feliz por nós, por aqui estarmos, aproveitando estes momentos para nos aprimorarmos como seres humanos e como espíritos eternos que somos. Te pedimos, Senhor, que as tuas bênçãos de paz, de saúde, continuem sendo derramadas sobre toda esta humanidade, sobre a nossa fraternidade espírita de aldeia, aqueles que a frequentam, os trabalhadores desta casa. Que todos nós, Senhor, nos sintamos sempre ligados à espiritualidade que coordena aquela casa. E que estejamos dispostos a contribuir da forma que pudermos, da maneira que conhecermos, naquilo que nos for possível, no nosso processo de aprimoramento, de crescimento, de melhora.
E assim, Mestre amado Jesus, com os corações repletos de alegria, as mentes serenas, os corações também aliviados, pedimos permissão a Ti, Jesus, à espiritualidade que coordena a nossa casa, e acima de tudo e de todos, ao nosso Pai Criador, para darmos por encerrados os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Com isso, damos por encerrada a nossa reunião de Evangelho da terça-feira à noite. E que todos tenham uma boa noite de sono e que a gente consiga empregar nas nossas vidas as nossas palavras e que assim seja.